Olá, pessoal, eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente com mais um episódio do RMcast e neste dia eu tenho a felicidade de estar com a minha amiga, minha cliente, Regiane. Eu vou chamar ela de Regi. Regi, seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Regi, ao invés de eu te apresentar, eu gostaria de perguntar quem é a Regiane? Regiane. Bom, sou Regiane Pagliari Homem, filha de Sebastião Pagliari e Nilza Helena Barino Pagliari, esposa de Gilson Homem e mãe da Camila e da Amanda Pagliari Homem. Que legal, que legal. Quando me perguntam também, às vezes eu falo desse jeito. Eu sou Rodrigo da Renata, pai do Isaac. É mais Mais ou menos simples. isso. E tem dois Muito, bichinhos peludos também. muito bom. A gente já se conhece há alguns anos, né? Sim, Desenvolvemos vários trabalhos juntos. E eu conheço a sua história. E eu sei sim. o quanto é bonita a tua história de empreendedora, de mãe, de mulher, de diretora, que cuida de vários departamentos. Eu fico mais próximo, às vezes, conversando com você sobre o comercial e o Sim. marketing. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. É longa. É É longa, eu longa. sei, eu sei. Bom, eu comecei muito nova, né, seguindo os passos do meu pai, que para mim foi um exemplo ali, minha mãe sempre como apoiadora, né? Mas desde criança eu queria ser igual ao meu pai, que meu pai trabalhava fora, minha mãe é apoiadora em casa, né, que não é pouca coisa Sim, também, mas eu sempre gostei muito do lado empreendedor do meu pai. Então era um espelho para mim, ele sair de casa e trabalhar e voltar, e ele sempre participou muito da empresa dentro de casa e todas as minhas férias eu estava na empresa, de pequena brincando, a né? partir de quantos anos? 5 anos. 5 anos, eu pensava que era 7. 5 anos eu brincava. Ah, tá, 7 você já trabalhava. Então, com 5 anos eu comecei brincando, né? Eu brincava em cima das caixas do depósito, dos móveis, né? Não tinha igual tem hoje, proteção, perigo, né? Tudo era muito mais aberto, mais tranquilo. Então eu brincava, todas as minhas férias, eu sempre ia lá encher o saco de quem trabalhava, eu sempre brinco que é isso, e brincar realmente. Com a prima minha também hoje, que está junto com a Sim. gente, né? A Marley, e a gente sempre brincava muito dentro da É a empresa. Marley que em breve estará aqui com a gente também. Isso É, mesmo. que legal. E me conta, você já me contou que quando você tinha 7 anos, você ficava na indústria limpando pó de serra, É né? assim. Hoje a indústria, eu conheço, é extremamente limpa. Você não Limpa, vê é. um Mas tem pó fora pozinho da... assim. Eu não enxergo. Até E uma olha que das às vezes eu tô de óculos, eu não Até uma enxergo das nenhum pó brigas lá. lá é por causa de um contêiner de resíduos que nós estamos implicando com ele, E né? como era essa época de 7 anos brincar, mas ao mesmo tempo fazer algo diferente que outras crianças não faziam? Isso te levou a Não. uma possibilidade de trabalho. Isso, porque assim, eu sempre fui muito elétrica, minha mãe falava, muito ativa, né? Gostava muito de ser presente, de ajudar as Sim. pessoas, né? E o que que eu fazia? Então, não tinha o que dar para uma criança de 7 anos fazer. Eles davam um pano e mandavam limpar os móveis. Eu ia fazer isso no showroom, as mesas de quem precisasse limpar, eu tirava o pó, e era isso que eu fazia. Geralmente era dos móveis do showroom, porque ninguém tinha tempo de limpar, e era onde eles davam para mim limpar. E seu pai te apoiou em alguma outra carreira ou sempre foi focado na Não, sempre indústria? foi uma Isso coisa foi acontecendo de foi forma natural? acontecendo natural, foi muito natural, Rô, porque daí, assim, com os 8 anos, meu pai começou a levar os acessórios dos móveis para fazer dentro de casa. Minha mãe que separava, e foi aí que eu comecei a trabalhar realmente. Então, Que de legal. de manhã eu ajudava nisso e à tarde eu estudava nessa época. Depois inverteu o período da escola, né? Mas então a gente contava cavilha, parafusos, preguinhos, colocava os sachezinhos de cola para os móveis. Então a gente separava esses saquinhos de acessórios, os kits acessórios, dentro da minha casa. Então eu, meu pai e minha irmã. Você Eu, meu sabe, pai não, desculpa, eu e minha mãe. você sabe, né, eu já te contei que como professor de empreendedorismo, né, quando o Isaac começou a estudar, eu sempre quis que ele tivesse aula de empreendedorismo na escola, Uhum, né? E até alguns anos atrás ele não tinha. E daí eu montei a nossa marca de boné uhum. justamente para que ele pudesse respirar esse lado empreendedor, né? Porque a gente é Legal. educado no nosso dia a dia, nós somos da mesma época, né? Sim. Naquela a CLT ou carteira ou passar em concurso público. São poucas as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar com o pai dentro de uma empresa, assim como você com o seu pai e assim como tento fazer com o Isaac, que está Uhum. aqui junto da sua filha, nos assistindo, participando da nossa gravação, para gerar um estímulo, né, para que seja Sim. empreendedor. Na tua vida isso surgiu de forma natural, Natural. de forma natural. E Uhum. quando é que você percebeu
que a sua trajetória profissional estaria diretamente ligada à indústria, a Nicioli? Acho que já nasceu dentro de mim. No DNA. No DNA. Porque eu nunca quis ser outra coisa, nunca. Que legal. Sempre eu quis trabalhar dentro da empresa, né? A minha irmã ainda fez magistério, falava que ia dar aula, mas depois, assim, acabou que ficou dentro da empresa também. Mas o meu sonho sempre foi seguir os passos do meu pai, Que chegar legal. numa diretoria da empresa. É um orgulho. Eu conheço Sim. muito, conheço o seu Sebastião, sei Uhum. o empresário fantástico que ele é, e eu sei que você realmente segue os passos dele, né? É. Mas a gente contou um pouco da sua história. E a história da Nicioli? Como ela começou com seu pai? Começou com meu pai? Bom, a Nicioli começou 10 anos antes com o meu tio, seu Marcos Nicioli, falecido há 2 anos e meio. Pai da Marley. Pai da Marley, isso. Era pias e ladrilho Santo Antônio. Fazia pias de marmorite, tampas de fossa, Tanque de lavar roupa de cimento. Que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, acho que talvez nem Nem sabe conhece, o que é né? Muros pré-moldados, então essas coisas que fabricava. E meu pai, com 16 anos, ele já era gerente de produção de uma outra empresa que ainda é do nosso ramo moveleiro. E aí meu tio, vendo que meu pai estava trabalhando em outra empresa, e chamou ele se ele não queria trabalhar junto com ele. E daí meu pai falou assim, mas eu não tenho dinheiro para entrar na sociedade, né? Naquela época tinha muito fio do bigode, essas coisas, né? E ele falou assim, não, você entra com um trabalho que eu não tenho expertise do móveis que você tem na outra empresa e a gente se torna Sim. sócios junto, você com o teu conhecimento. Meu Sim. pai entrou com conhecimento em 71 e foi aí que Nossa. começou, ele tinha, então, já fazia as pias de Aham. marmorite, de granitinho ali, que chamava, e meu pai falou assim, se a gente já faz as pias, por que não fazer os gabinetes, que hoje é os balcões de pia, né? Sim. E aí que começou o móveis dentro da Nicioli, em 71. Certa vez o seu pai me disse que quando eles faziam o transporte dos tanques, às vezes os tanques caíam, né? Caiu, E quebrava tudo e tinha. espatifava. Olha, É. história de uma indústria assim é fantástica. Quando né? eles iam entregar, muitas vezes eles tinham que abrir o caminho. Meu tio sempre contava isso, porque não tinha estrada. Muitas vezes no Paraná, um dos nossos primeiros clientes, que é nosso cliente até hoje, o Gazin, que todo mundo no nível de Brasil conhece, Sim. seu Mário Gazin, recebia os produtos e meu pai e meu tio entregava. Olha só, as É. histórias das empresas, elas se Sim, encaixam se no passado e no encaixam. presente. Sim. E para o futuro também, dentro do bom Concordo. planejamento. Bem isso. Que legal. Legal. E assim, é de muitos anos. Daí com isso foi crescendo, foi remodulando, foi entrando mais produtos, né, daí na Uhum. linha de madeira e foi deixando aquele serviço que era mais difícil, mais pesado, que era do cimento, artefatos de cimento, os marmorites que se faziam as pias. E hoje é uma das maiores indústrias do Brasil de Hoje é. cozinhas. Que legal. Uma das maiores. Presente em todos os estados do Brasil, Todos os né? estados e mais 17 países. 17 países. Eu tinha Uhum. esquecido disso. Mais 17 legal. países. Dentro de toda essa sua vivência, durante essas. Nossa, se eu falar isso, vão falar que nós somos velhos. Mas dentro dessas últimas 4 décadas que você está dentro da empresa, qual foi o maior desafio que você vivenciou? Como pessoa ou para a empresa? Ou ambos? As duas, ambos. É legal, como pessoa e para a empresa. Foi a pandemia. Foi na época da pandemia que a gente quase perdeu meu pai também. Foi uma época bem difícil ali. Meu pai ficou 91 dias internado, Nossa. né? Teve uma tetraplegia também de pacientes críticos que ele teve que ser colocado para ser transferido de Arapongas para Nossa, São pra São Paulo, isso. E a empresa ficou, tipo assim, tinha o nosso diretor, tudo, né? Sim. Mas assim, meu pai, ele era muito presente dentro da empresa, né? Então, assim, ele que ditava, vamos dizer, as regras da Sim. empresa, né? E assim, que puxava, que dava o ritmo. Sim. E com isso, com essa dificuldade, ficou cada semana ou 10 dias, ficava eu em São Paulo, minha irmã na empresa, e depois invertia. A gente se via por pelo menos uns 40 dias, no meio do caminho a gente combinava o posto que ia parar para se Uau. encontrar, porque a gente não se via. Eu tinha as meninas, né? Tinha casa, tinha marido, tinha empresa. Sim. E a gente tinha perdido a minha mãe há pouco tempo. Sim. Tinha 1 ano que a gente tinha perdido a minha mãe, né? E nós falamos, meu, não tem condição de perder meu pai agora, Claro. né? A gente não quer perder ninguém, Claro. lógico. Mas assim, era muito recente a perda da minha mãe, né? Então, a gente lutou com um desconhecido realmente, E né? essas são dificuldades que
atrapalham a nossa Sim. vida pessoal e, consequente, a Mas nossa vida nessa profissional. época a gente aprendeu muito também, porque é Sim, nas dificuldades que a gente aprende sim, mais, né? E aí a gente viu muita desigualdade, que nós não vamos. No próximo a gente até pode conversar claro, sobre isso, claro. mas desigualdade de cuidados, de atenção, de governo realmente, porque assim, ninguém sabia como lidar, mas é totalmente diferente um acesso a algumas coisas que tem você indo para um hospital maior do que no interior, que nem a gente fica. Eu compreendo perfeitamente. Você sabe que eu vivenci isso recentemente, né? Uhum. Poucas pessoas sabem, mas a Sim, gente também necessita, na minha casa, de alguns cuidados sim. especiais. E a gente verifica, a gente observa, né, na imprensa, as pessoas gritando viva uma certa sigla, né, para não E não é entrar tão em debate simples. Não é o político e nosso, tal, não é o nosso ideológico, foco, mas mas a gente sabe que não é viva, não porque a é. maioria das pessoas não tem E assim, a gente acesso. paga tudo em dia, a gente, né, todos os impostos, tudo que é Puxa, nos a é nossa carga determinado tributária é é gigante. altíssima. E a hora que você precisa usar 1%, Não você não dá, não consegue. dá. A Não dá. gente, eu Infelizmente, você tem que compreendo. pagar até mesma coisa de estrada, né? Aham, Tudo. eu compreendo perfeitamente. Graças a Deus nós Uhum. temos possibilidades de gerar mais acessos, mas a Sim, gente então, sabe que essa e, não é e uma por realidade isso de que eu todos. falo, então, meu pai sempre foi muito humano, né? Então, quanto mais humano a gente puder ser, a gente tem que ser com o próximo, porque não é fácil. Eu sei o quanto ele é humano. E recentemente eu falei numa palestra minha sobre ele e falei de benefícios para colaboradores, né? E citei o exemplo do seu refeitório, do refeitório da Nicioli, Uhum. onde a comida é tão bem feita. Eu já almocei e jantei lá algumas vezes, Várias, né? né, Rô? Que eu sei que ele comenta, né? Que é a mesma comida que ele come na casa dele. É a comida dos Sim, né? Então isso é um respeito, né? sim. E eu acho E isso não tem por que fantástico ser das empresas de diferente, né? E vocês. não tem por que ser Pois diferente. é. Regi, devido a todas essas dificuldades que vocês superaram, né? Analisando Sim, tudo isso, como é que vocês mantiveram a empresa ainda competitiva nesse grande mercado? Porque é um mercado extremamente competitivo, é. né? E sim. E muitas vezes não é leal. Não é leal. Muitas vezes não, né? Muita. Ai, informalidades, vamos dizer assim, né? E a Entendi. gente trabalha sempre na formalidade ali, mas assim, é sempre fazendo o trabalho bem feito. O que a gente tem que ser feito, tem que fazer, tem que ser feito. Não tem como, né? Ter parceiros sólidos, tanto fornecedores como os clientes, que são pessoas honestas, pessoas que são realmente parceiros, né? É Aham. isso a gente preza muito, é o relacionamento realmente, que nem eu disse. Do Gazinho agora há pouco, nós temos clientes, não só ele, vários na região e no Brasil todo, de clientes de mais de 30, 40 anos com a gente. Uau. Clientes que eu lembro de quando eu entrei na empresa, eu já atendi esses clientes. Que legal. Sim. Que legal. Então, assim, é mantendo essas parcerias, dando não só um CNPJ, tendo valores. A gente tem que ter valores. Não é porque é uma empresa que a gente só tem que enxergar os números, que Não, aí com você perde certeza. as referências. E por isso que tem toda uma estrutura organizacional Sim. muito bem fundamentada lá na empresa. Uhum. A missão, a visão, Os os valores valores. da empresa. Quando a gente fala de valores, até você falou da informalidade de alguns concorrentes ou do Sim. mercado. A gente pode fazer uma comparação com essa informalidade com a questão ética. Sim. Né? O que é ético Não para tem, um pode não ser não para ser para o outro outro. e ok, né? E Mas para nós ele temos tá tudo bem, mas para valores. nós A é Nicioli tem diferente. crenças Sim, bem baseadas, bem fundamentadas, e além disso, um bom organograma, sim. né, com as funções e responsabilidades de cada De cada um. diretora, né, de cada responsável pelos setores, cada líder e os demais colaboradores. E pensando nessa trajetória, né, que você comentou agora, de departamentos, eu falei setores, pessoas, Uhum. como é que foi a transição da Regiane nos vários cargos que ela ocupou ao longo dessas 4 décadas? Dessas 4, ou Você mais, quer né? conversar sobre Ou isso mais. mesmo? Até chegar a Regiane diretora. Como foi essa transição? Vou contar um pouquinho então, Vamos né? lá. De 8 a 12 anos, a gente separava os saquinhos acessórios, como eu já te falei agora há pouco, né? Dentro de casa. E mesmo assim, eu ainda ia para a empresa, porque eu não aguentava ficar só dentro de casa. Sim. Nas férias, eu ia para a empresa. Então, eu ajudava a fazer uma soma, muito cheque. Hoje não se trabalha mais com cheque, né? Acho que muitos nem É sabem o que é verdade, cheque. é Nossos verdade. filhos, acho que não sabem o que é cheque, né? Você viu que o meu pai tinha um cheque do Bradesco na década de 70, 80? Que ele tinha um carimbo do Corinthians em Meu todas as Deus! folhas do cheque. Um cheque cor-de-rosa com o símbolo do Do Corinthians. Corinthians. Isaac já viu isso, né, Isaac? Então, e daí nisso eu sempre ia. Então a gente somava cheques, eu aprendia a somar, porque parecia coisa muito pequena, mas tinha que ser feito. Então eu nunca me incomodei do que fazer. Tem que ser feito, é o que eu Sim. tinha para mim fazer, que eu entendi também que eu era uma
uma adolescente, Sim. vamos dizer, né? Então, somava cheques, duplicatas, tinha que somar e diminuir para bater. Às vezes dava mais de 100, 200 números para somar ali, né? E tinha que bater, senão tinha que somar até bater. Bater cartão ponto, porque era tudo feito datilografado, né? Nossa. Você também tem curso de datilografia? Eu tenho certificado. Tem certificado, né? Então, estamos velhos. Nós estamos falando umas Não, coisas, somos Rodrigo, que jovens, estamos indo somos para outro jovens. caminho. E daí depois eu comecei a... Foi até meus 17 anos. Eu queria muito estar na empresa, mas meu pai sempre falava, não, antes de você terminar o 2º grau, não tem condição. E então eu pegava e eu fazia o que dava para ser feito ali até meus 17 anos. E daí com 18 anos eu consegui ser registrada. Olha, eles me admitiram. Com quantos anos? 18. 18, mas podia registrar antes, não podia? Podia, mas meu pai não aceitava. Porque eu tinha que estudar. Entendi. Entendeu? Mas eu nunca fui muito fã de estudar muito assim, sabe? Eu gostava muito. Prática, né? A prática, muito acelerada, né? Aham. Não tenho muita paciência para ficar sentada. Aham. Então, e daí com 18 anos eu comecei a entrei realmente para trabalhar na empresa, cumpri o horário, passava, não era digital, né? Era o cartão ponto que tinha que Passava o cartão igual todo colaborador. Igual todo Não colaborador. era só filha do dono, né? Não era Isso só que é filha do legal. dono. Isso que Tinha me o admira. salário e eu vivia com o salário, as minhas coisas eu comprava. Não que meu pai não dava as coisas pra Sim. gente assim, mas assim, se eu queria uma roupa, agora era tudo por minha responsabilidade. Então, assim, e daí trabalhava, eu comecei, então, foi logo que começou a vir os computadores para as empresas. E daí, então, o que eu fazia? Os pedidos chegavam por fax, por correio, o representante chegava de viagem de 15, 20 dias, deixava na empresa todos os pedidos, eu digitava eles no computador, que foi aí que começou o programa de informatização, né? Todo o Década RP. de 90. Década de 90, Década de 96. 96. Isso foi em 96. Meu registro foi no dia 11 de março de 96. Eu trabalhava em 94 até 96, 7, no escritório de contabilidade. E não existia computador. Não Nós existia. usávamos Isso. uma planilha impressa para colocar o débito e crédito, e daí ia É para isso uma grande mesmo, tinha os empresa livros. de Nossa, eu não te processamento contei de uma coisa. dados. Quando eu era criança, que eu ia para lá, tinha a Cleide. Hoje ela é nossa contadora. Sim. E Ela está na empresa também há quase 40 anos. Ah, deve ter. Ela tem, acho que está com 38 anos. Quase 40. E ela fazia os livros caixa, os livros de registro fiscal. E não podia ter rasura. Não pode. E eu ia lá E não e existia eu Rolex. desenhava florzinha. Ela queria me matar. Mas passou. Aliás, a Nicioli é um exemplo nesse aspecto, porque existem vários colaboradores que estão lá há muitos décadas. anos, sim, há décadas, décadas. verdade. Isso é muito legal. E muitos se aposentam e param por vontade própria. Sim, também. e eu brinco com eles que se a empresa fosse ruim, ninguém ficaria. Ninguém ficaria, né? Isso é verdade. Então, e daí eu comecei fazendo isso, digitando os pedidos, né? E que chegavam de tudo quanto era forma, e depois eu passei para o faturamento, ajudar o faturamento. Daí eu comecei ajudando no faturamento, que eu já mexia com os pedidos, iam para faturar, aí ia para a expedição, montava carga e voltava para a gente faturar. Aí eu auxiliava no faturamento, depois eu vou resumir bem, tá? Claro. Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Tudo bem. Daí eu ficava... O Léo fica aguentando a gente também. Né? E daí eu pegava e digitava esses pedidos, depois faturava, depois eu fui encarregada do faturamento. E aí me chamaram para começar a ir trabalhar na expedição, que precisava reorganizar o departamento, então eu ia para a expedição. E assim, sempre cumprindo todos os horários. Não que eu não poderia marcar um médico, alguma coisa, Sim. mas sempre avisava, sempre descontava em ficha, que a gente colocava, tinha o controle de descontar das férias os dias que você perdia, se saía por algum motivo. Sim. E pegava, e daí contava estoque, daí todo final de ano, não importava se caía de final de semana, se eu tinha que virar à noite, eu tinha que contar todo o estoque da empresa, que era minha responsabilidade do estoque acabado, quanto... Ainda bem que não era a quantidade que tem hoje, né? Sorte, né? Nossa Senhora! Mas eu passava muitas vezes o sábado e o domingo, até pelo menos umas 2, 3 horas da tarde, contando o estoque. Uau. Eu e o meu auxiliar que a gente tinha, né? Que a gente Nossa. trabalhava juntos. E a pessoa do carregamento. Então a gente contava, passava a noite. Vixe, quantas vezes marmita chegava pra gente comer à noite que não tinha hora para acabar. Não tinha, eu tinha que fazer, né? Era meu departamento. E eu queria crescer, então eu fui crescendo. Depois eu fui pro comercial, daí teve a gente. Laércio Comar, também uma grande pessoa, Sim. meu cunhado, que me devo muito o que eu sei por ele também, por aprendizado que ele me deu. E ele sempre vendo que eu queria crescer e me dando oportunidade de crescimento. Daí eu fui e comecei o televendas.
O Televendas hoje, nosso fatura 40% Eu sei. do nosso faturamento, Eu vende fico monitorando 40%. semanalmente lá com o Thiago e Isso. fico super feliz com os números. Então, a gente começou o Televendas, depois eu fui para assistência comercial, depois eu fui para o marketing, depois eu voltei para assistência, e daí eu fui convidada que ia ter. A gente tinha 2 linhas na época, a Sim. Futura e a Nicioli. A Futura é uma linha de planejados, e daí me chamaram para gerenciar a Futura. Mas isso no decorrer de 20 anos, né? Nossa. Foi bastante tempo aí, É. né? Então, e com uns 20 anos mais ou menos de empresa, daí eu fui convidada para ser a gerente da Futura. Que legal. E aí abracei a causa, né? Daí acabou mudando, o Laércio acabou se desligando, não deu certo a parte de um gerente comercial nacional que tinha, e me convidaram para assumir também a gerência nacional da Aí você foi Nicioli. acumulando os cargos. Aí eu fui acumulando os cargos, mais ou menos isso, né? E nessa época, daí foi o primeiro impasse maior que eu tive com o meu pai. Porque a menina dele, na verdade, eu já era casada com filhos, mas era a menina dele, né? E ele não, tipo assim, mas ela vai pra rua? Eu já ia pra rua, mas assim, era muito mais daí, né? Ia ter que viajar o Brasil Eu inteiro. viajar o Brasil todo, que a Futura era mais em algumas E daí seu regiões. Sebastião ficou preocupado porque Ele a ficou menina dele preocupado. teria que viajar o Isso. Brasil inteiro. Aí foi conversar com meu marido, né? Isso, mas assim, deu tudo certo, e eu sempre gostei muito do lado de pessoas, sempre gostei de gente, né? Então, nunca gostei de parte de contábil, financeira, nada disso. Eu sempre gostei do lado que eu lidava com gente, de cliente, fornecedores, o que fosse, né? Os motoristas, fiquei mais de 5 anos na expedição, fazia acerto com os motoristas, tudo. Então, assim, e daí eu fui, aceitei o desafio e assumi a gerência nacional da Nicioli. E depois disso, chegar à diretoria foi algo natural. Foi algo natural. Daí foi com 2019, minha mãe faleceu, como eu te falei já, né? Então minha mãe faleceu em 2019, e aí meu pai foi se distanciando, perdeu um pouco o gosto, sabe? Ele acabou se afastando um pouco mais da empresa. Em 2020, de 20 para 21, ele pegou o Covid, ficou afastado da empresa por mais uns 7 meses, daí devido ao Covid, porque 3 meses foi só internado. E depois ele teve toda a recuperação, ele teve que aprender a andar de novo, Nossa. comer, a falar, teve uma série de fatores ali, Sim. né? E aí ele ficou bem afastado da empresa. E a gente vendo que precisava crescer, que precisava andar, caminhar, e eu sempre conversando com ele, né? Pai, a gente precisa fazer mais isso, precisa acelerar mais nisso. Mas ele com bastão, né? Então a gente respeitava, a gente sempre respeitou muito a hierarquia, sabe? E até que em 2023 foi se desenhando com um baita parceiro nosso também, o Cleverson Forato, você conhece ele, nos apoiando, nos ajudando realmente ali na reestruturação da empresa, né? E em julho de 2023, aí a gente assumiu a empresa, que ainda a gente ficou com acompanhamento até abril de 2024, desse ano. E seu pai foi o seu grande mentor, né? Foi. Diga uma, se for possível, uma só, né? Ou mais. O que mais você aprendeu com ele? Dentro de uma mentoria do seu pai, o que mais trouxe a Regiane até onde ela está hoje? A humanidade dele. Meu pai é muito humano, como eu falei. É o exemplo do restaurante que eu falei. E ser ágil também. A agilidade dele sempre me chamou muita atenção, não deixar as pessoas esperando. Você pode ver que quando você manda um WhatsApp para mim, é raro demorar eu responder. Você é super rápida. É. A gente se fala às vezes até de domingo à noite. Sim, ontem. Eu tava fazendo janta. Verdade. Verdade. Eu te mandei uma mensagem, você rapidamente. E às vezes é algo que eu já quero passar a informação para os meus clientes, para os meus amigos, e você realmente é muito rápida. Sim, E eu sei o quanto o seu dia também tem, às vezes, 48 horas, né? Pois Verdade, mas é. E levando o aspecto também de mulher, qual foi o maior desafio dentro da indústria para crescer profissionalmente, assim, independente se é a empresa familiar ou não, porque existe todo um lado especial. Teve algum desafio especial por ser mulher? Por ser mulher, não, foi mais dentro ali mesmo, mas nunca tive grandes desafios, não. Sempre o pessoal, acho que porque eu cresci ali dentro, sempre me receberam muito bem, né? Então, sempre me posicionei também, nunca ninguém faltou respeito comigo, eu não posso reclamar disso. Que bom. Porque a gente escuta vários debates, às vezes, Sim, de diferença, tem. né, de Até uma vez gênero. eu fui dar uma entrevista com o pessoal lá na Paraíba, que estava tendo, né? E eles me perguntaram, era até sobre isso, né? E eu falei, eu nunca tive enfrentamento, assim, por ser mulher. Eu sempre soube me posicionar e acho que eu sempre fui muito decidida. Isso é do meu pai também, né? Eu sempre fui muito decidida. O que eu querer era poder. Sim. E você lidera uma equipe extremamente diversa na empresa, De tudo, né? De vários setores. Vários. Como é liderar uma equipe
tão diversa, principalmente nas áreas de venda e marketing? É natural. Natural. É natural para mim, Rô. Não tem um esforço, mas assim, é o que eu sempre tento colocar dentro do que eu faço. Primeiro de tudo, amor. Amor. Que quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Eu tenho uma falo. frase que eu uso em algumas palestras, que eu falo mais ou menos assim: apaixone-se pelo que você faz. Uhum. Apaixonados se divertem no Sim. trabalho, né? Outro dia eu estava lá na indústria, acho que você até não gostou. Eu fiquei tão feliz com alguns números que eu estava discutindo com o Bruno sobre a próxima convenção de vendas, que eu até sentei no chão. Eu não gostei, eu vi. Eu acho que você não gostou que eu até sentei ele no chão, do lado Eu nem dele. vi. Aí eu peguei. Você falou, pega uma cadeira e tal. da Mas eu cadeira, tava verdade. eu gosto tanto do que eu faço que eu sentei Até no no chão chão. da empresa, do lado dos computadores e comecei a conversar e tal. É. Numa certa Mas informalidade, é porque é isso o que que a eu gente falo. gosta de Não fazer. tem isso, a gente não tem É. aquela formalidade. Bom, você vê minha sala, nós estamos em quantas pessoas? Ah, não sei. É muita gente. 32 pessoas. É muita mesmo. É muita gente, né? Então, assim, é isso que eu falo. A gente tem que, primeiro de tudo, é ter amor no que faz, e ter de uma forma muito leve, Aham. né? Não ter aquela burocracia, cheio de dedos, ter medo de conversar com a pessoa. Não tem por que ter isso, né? E ser presente, né, Rô? Você ser presente, você estar, não é estar presente, porque estar, você está de corpo muitas vezes, né? É. Mas você tem que ser presente, tem que se mostrar que você sabe que você está a par das situações e que problema todo lugar tem, mas o que mais eu falo que faça diferença é como nós vamos resolver. Você errou? Tá bom, o erro já foi feito. O que nós vamos fazer de melhor para resolver o problema? Sim. Né? Então, E você é uma líder muito presente, pelo que você falou e pelos sim, nossos WhatsApp, por exemplo. Você disse que tem 32 mesas na minha na sua sala. sala, Uhum. né? Tudo Mas não estão aberto, todos ali, próximo. né? Não Sim, estão sim, todos ali. sim. E o pessoal trabalha todo mundo junto, o pessoal vê você trabalhando, você Sim. observa o pessoal. Como você inspira a sua equipe? Nossa, difícil, É né? difícil, né? Porque você inspira. Ah, Você inspira. eu acho que é com esse jeito mesmo, Rô. É essa forma leve de ter o dia a dia. A gente às vezes brinca alguma coisa ali, na hora que tem que falar sério, tá falando sério, mas você não ter medo de falar com as pessoas. Não é porque eu sou uma diretora da empresa que tem que ter meio cheio de dedos para vir falar comigo. Não existe isso. Eu não sou diferente de ninguém. Sim. Então é isso. Eu acho que é ser leve, fica leve. É leve e uma leve. pessoa próxima, Uma né? pessoa próxima, isso. Eu gosto disso, né? A leveza do trabalho. Às vezes as pessoas têm a palavra trabalho É como muito algo difícil pesado. quando a pessoa chegar no domingo à noite e falar, meu Deus, amanhã eu tenho que ir para aquele lugar. É aquele lugar que você passa a maior isso parte da mesmo. sua vida. É isso mesmo. Nós trabalhamos juntos 9 horas por dia. Você lembra que acho que foi em janeiro, eu dei uma palestra que eu dei o nome era Felicidade no Trabalho. Aí no domingo eu fiz uma enquete e eu coloquei no meu Instagram, você participou dessa enquete. Enquete não, uma pergunta, foi uma caixinha, alguma uma coisa caixinha de assim, perguntas. Eu coloquei assim, o que é felicidade no trabalho para você? E teve um aluno meu de Maringá, o Maico, ele colocou exatamente isso que você falou. Ah, felicidade no trabalho é não ficar no domingo à noite reclamando que tem que trabalhar na segunda-feira. A sua resposta e a dele, de outras pessoas, está numa palestra minha. Eu coloquei a foto de vocês com as respostas. E daí, com base nessas respostas, eu transformei o título dessa palestra Felicidade no Trabalho para leveza do trabalho. Sim. O trabalho tem que ser leve. Porque quando a gente fala a palavra trabalho, ela tem um peso. Já é uma responsabilidade grande, né? Porque é dali que muitos tiram o sustento. Não, e esse peso vem de um objeto de tortura chamado tripalium. Se a gente trabalha com tortura, se eu não gosto do que eu faço, eu estou sendo torturado. Sim, então, nada mais justo do que o ambiente de trabalho ser leve, como é o seu, e eu sei disso, para que a gente tenha essa felicidade. E não ter essa comemoração porque chegou sexta-feira, 18 horas, ou a tristeza porque chegou no domingo à noite, né? Isso é mais realidade. Mas existe pressão, não existe? Ah, tem, né? Tem que ter, tem metas. E como você... Querendo ou não, é o lado número, né? Vamos dizer assim, é o lado número que a gente precisa, né? Os números esse ano foram bonitos, né? Eu sou suspeita, né? São lindos os números de 2024. É verdade. Eu estava em reunião com o Thiago semana passada e eu falei, e 2025? Aí ele comentou algumas coisas do planejamento. Eu falei, não acredito nesses números não. Tenho certeza que 2025 será muito melhor. Eu acredito nisso. Se a gente conseguir manter, né? Sim. Já estamos extremamente satisfeitos. Sim, mas crescemos acima do mercado, né? Muito acima, então, isso já é positivo. Muito. Quer dizer, é muito positivo. É muito positivo. Muito positivo. Mas voltando, existe pressão no dia a dia. Existe.
E como a tomada de decisão em relação a essa pressão relacionado a toda decisão estratégica que estão nas suas mãos? É leve também, por incrível que pareça. Tem a pressão, mas ela é leve, porque tem um planejamento, tem acompanhamento de resultados, não é uma coisa que cai de paraquedas, vamos dizer assim, é uma coisa que Uhum. acontece no dia a dia. Então, se a gente já acompanha cada dia, cada faturamento, cada meta que tem que ser cumprida, a hora que chega no final que tem que tomar as decisões já se tomam por elas próprias, porque foi acontecendo no decorrer do período que precisa Sim, acontecer. sim. Você sabe que a minha área principal é marketing e vendas, Eu né? sei. Eu trabalho com todo um planejamento estratégico e ainda brinco, às vezes, planejamento estratégico comercial. Eu sei do valor de todas as outras áreas, que a gente falou da contabilidade, Sim. né? Eu sou técnico em contabilidade. Eu fiz economia na É, UEL, mas o meu foco é marketing e vendas. sim. Mas eu sei da importância de todos os departamentos. Eu sei da Uhum. importância da produção, da contabilidade, da De todos finanças. tem que ter, né? Claro, e quando a gente brinca, brinca não, quando desenvolve uma política comercial, eu comercial, às vezes quero aumentar o prazo, eu quero dar desconto, mas eu sei da importância do financeiro Sim. em falar não. Mas eu vou te fazer perguntas específicas do marketing e vendas. Tá. Como que o marketing e vendas desempenha um papel essencial na vida da Nicioli? Ou no crescimento da O Nicioli? crescimento. É essencial. Eu falo que assim, todos os departamentos que nem você acabou de falar são extremamente importantes. Não tem como, né, a empresa rodar, falta uma engrenagem ali Sim. no todo, né? Só que eu falo que esse é o coração, né? Ou o cérebro, é tudo ali, vamos dizer assim, ele tem que ser vivo, tem que ser quente, não pode ser uma coisa morna. Né? Tanto o marketing quanto a vendas, é em cima de planejamento, Uhum. muito bem feito. Hoje eles estão lá fazendo, o pessoal, os encarregados de cada departamento estão fazendo análise SWOT, vendo as melhorias, o que precisa ser melhorado para o próximo ano, porque a nossa meta não é de tanto crescimento depois dos 50 desse mês, desse ano, né? Acho que eu tenho que ser um pouquinho mais tímida, né? A gente coloca É, uma meta tímida, daí quando bater a meta, a gente dobra a dobra, é meta, bem né? isso, A uma gente faz isso. conversa, né? Esse ano foi mais ou menos É isso. gostoso. Mas assim, a gente tem questões de mercado também, então Sim. matéria-prima, um monte de coisas que influenciam, né? Então, se a gente conseguir ter um crescimento ali sadio na economia só, nós estamos para o ano que vem bem satisfeitos, Legal. né? Mas é esse planejamento, Rô, eu falo assim, que é a mãe, esse planejamento tem que ser muito bem feito, muito estruturado, vir de cima para baixo, de baixo para cima, de frente para trás, porque tem que ser muito bem avaliado, junto com o orçamento também, porque a gente Uhum. não pode fugir, né? Que nós temos os nossos custos fixos, então tem que ser tudo muito bem Bem casado, planejado. bem É. planejado realmente. Você sabe, e várias pessoas sabem que eu conheço várias agências de marketing. Né? Trabalho com várias, porque eu monitoro as ações de marketing de vários Sim. clientes no dia a dia, então eu tenho acesso a várias agências. E algumas agências internas. E eu falo, já falei várias vezes lá na empresa e fora da empresa, Uhum. que o seu pessoal do marketing lá é uma das melhores agências internas que eu conheço. Pessoal extremamente proativo, Sim. criativo, os vídeos que eles desenvolvem é Verdade. Na fantástico. verdade, é uma pessoa nova, né? Então, assim, querendo ou não, tem mais tecnologia do que a Nossa, gente, né? Eles estão mais no meio disso os últimos tudo. vídeos É, da indústria, das máquinas trabalhando, um eu show, acho né? sensacional, Show. sensacional. E é tudo Mas feito dentro de casa, tudo dentro de realmente. Não tem casa. nenhum terceiro para É, filmar. É filmado de um é. celular. Não, às vezes que eu dei palestra lá na Legal. indústria, porque é legal dar palestra no Muito. hotel. No hotel é muito legal, mas dentro da indústria é mais É gostoso. mais Você gostoso. está respirando o ar das máquinas, todo mundo Sim. junto ali. E eles fizeram fotos ou vídeos das minhas palestras que ficaram perfeitas nas minhas mídias sociais. Mas assim, pensando no marketing da empresa, você poderia citar aqui algumas estratégias bem-sucedidas dos últimos tempos, como exemplo, como case, para quem está escutando ou assistindo o nosso podcast? Então, é você saber identificar o desejo do público que você está trabalhando, que nem meu público-alvo são lojistas. Sim, Então, eu tenho que identificar o que que eles estão precisando. E, em cima disso, atualizar para o nosso, que nem hoje a gente tem muito influencer no mercado. Você tem que estar sempre atualizado. Não sim, adianta eu querer fazer da forma que era feita há 15 anos atrás, que não vai funcionar. sim. E aí, se conectar da forma que a linguagem fala hoje, para esse público, entendeu? Da forma, lógico, de uma empresa, com a postura tudo certinho ali, Sim. mas que fala a mesma linguagem do pessoal que vai estar
comprometido em comprar, ou trabalhar, ou revender o nosso produto, né? E analisando as mídias de vocês também conversam com o consumidor final, né? Um pouquinho, tem que conversar, né? Conversam bastante. Um Eu pouquinho. tenho observado nos últimos tempos não só informações sobre as cozinhas, mas alguns assuntos que têm sinergia com a cozinha. Tem, até né? um dos planos para os próximos anos já, né? Receitas sendo feitas, Isso. sendo colocadas lá. Eu acho que isso Até também... hoje está gravando uma receita. Estão gravando hoje. E daí conversa com esse público para que ele vá até a loja e peça uma cozinha para ser uma coisa humana, né? Para não ficar que nem volta na humanidade de novo, no humanismo, né? Que você tem que ser humano, não é só número, só CNPJ, só mais um. Não é. Não é. E isso levou toda uma adaptação da empresa para novas características do mercado consumidor, né? É uma outra linguagem que a gente na nossa idade assim já é mais difícil de se adaptar, né? Então, é pessoas novas que acabam fazendo esse trabalho realmente. Quando você fala, né, da questão da digital influencer, essa conversa com ela atinge os dois lados, né? Não só os nossos lojistas, mas atende as donas de casa. As donas de casa também o desejo, né? Porque até já adiantando um pouquinho assim, o desejo do que fazer, a gente voltar a ser uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Que legal! Temos esse desejo de voltar a estar entre as 150 melhores, né? E é com isso falando com o público, falando com o consumidor, na cidade ou nas cidades vizinhas, deixar o desejo deles quererem trabalhar na Nicioli. Isso já foi no passado. Nossa, eu vou sair daqui porque eu quero trabalhar. Quando aparecia uma vaga, a rotatividade, nossa, era muito baixa. E querendo ou não, o mercado foi se igualando, foi crescendo, algumas coisas mudando, e daí, querendo ou não, tem uma rotatividade um pouco maior hoje, né? E até por conta disso, realmente, de falar, de instigar as pessoas para querer trabalhar lá. E assim, nós temos colaboradores que estão lá há décadas. Sim. E quando a gente fala dessa rotatividade, a gente também faz uma análise da nova geração. Da nova geração. Da nova geração. Por isso mesmo, que não é a mesma da nossa época. Não é a mesma cultura. Não é a mesma cultura. Hoje, tipo assim, às vezes a gente vê que por uma ação externa, 50 vezes reais é trocado. Não é só o que você tem ali, os benefícios, muitas vezes é só o dinheiro mesmo. Puxa vida. Não é só o ambiente, muitas vezes. Então, você tem que ser diferente. Para ter resultados diferentes, tem que fazer diferente. E assim, e às vezes a gente... E esse colaborador que faz esse tipo de troca, às vezes não está dentro da nossa cultura e também não segue os nossos valores. Sim. Né? Os valores, as nossas crenças em si. Então... mesmo sendo uma rotatividade maior, que nem eu te disse, ainda é uma dos menores do mercado, sim, tá? Sim, com certeza, justamente. Nosso desejo é que diminua mais ainda, porque as pessoas com as quais eu tenho contato semanal lá na empresa são pessoas que trabalham há muito tempo com lá. certeza, ali onde você tem um contato, acho que quem tem menos deve ter uns 7, 8 anos. E quando um colaborador sai, depois de um tempo, eu já percebi que muitos voltam. Voltam. Vários. Eu já vi vários lá, assim. Vários, então, nós isso é uma temos. realidade. E não é só no escritório, não, na produção... de vários setores acontece. O pessoal querer voltar. Nós falamos, né, de missão, visão, valores, organograma, toda a estrutura comercial. E quando a gente fala na visão, a gente está falando em meta. Como é que você enxerga todo esse crescimento que você acompanhou nos últimos... falar novamente aquilo que eu disse, nas últimas 4 décadas, e agora principalmente no ano de 2024. Como que você vê a empresa daqui 5 ou 10 anos? Nossa, é difícil, né? Não é fácil, né? O que eu te falei, sem querer, eu adiantei uma pergunta, né? Vamos dizer assim. Mas realmente ela está mais bem posicionada. Está entre as melhores e maiores de cozinhas do Brasil. Queremos crescer. Como você disse, depois que a gente alcança a meta, a gente dobra a meta, né? Meta. É isso aí. E voltar a ser uma das 150 melhores empresas e se manter, né? Porque às vezes você alcançar é fácil, sabe, Rodrigo? Isso para daqui 5 ou 10 anos? 5. Uns 5, né? Uns 5, né? Então, para daqui 10 anos, a gente pode falar das 100 empresas. Quem sabe, né? Muito bom. Muito bom. Muito legal. E assim, fazendo toda uma análise de mercado, tendências de mercado para o futuro, você acredita que existe alguma tendência específica que pode gerar um maior impacto nos próximos anos? Não, ela vem numa crescente sempre, assim, numa crescente mais específica eu não vejo.
A gente tem que trabalhar muito a observação do mercado, né? Observação, sim. Eu vejo... A linha mais alta, vamos dizer Aham, assim, a linha classe A, é a que vai ditando as regras. aham. Depois de 2, 3 anos, chega para o nosso produto seriado. O impacto maior, quando chega nessa classe, para a gente já vem mais filtrado, até mesmo porque não tem muita inovação para pôr numa linha seriada, Eu sei que né? muitas agências, o pessoal do marketing, ele tem todo um desenvolvimento de novos produtos, Uhum. né? E o comercial, ele está muito em contato com o cliente no Sim, dia a dia. isso. Existe uma comunicação entre o Tem, marketing e o comercial tem. para o desenvolvimento de novos Existe. Nós produtos? temos uma pessoa, Jaqueline, que ela faz esse trabalho, estudo de mercado, que nem agora ela está finalizando os produtos, finalizamos, já está começando a fazer produtos para 2025, Que legal. para virar para o 2026. Então, assim, é uma pesquisa de mercado, ela vai para a Feira Milão, ela viaja externamente. Então, assim, tudo que precisa ser feito, vai vendo as tendências realmente Aham. que o mercado vai ditando e vai trazendo para uma linha seriada, que não tem como a gente colocar as coisas que tem numa linha A, muitas vezes, né? Mas a ideia, o conceito, muitas vezes é possível. Eu Às vezes num pequeno detalhe, às vezes num puxador, mas você consegue trazer. eu comento sobre isso porque eu já presenciei, né? Eu sei que ela faz todo um trabalho de pesquisa, Sim, mas ela também se reúne com os vendedores, se reúne. né, para Agora em janeiro, escutar. final de janeiro, comecinho de É, fevereiro, a gente tem uma reunião, uma convenção. e não, sim, eu estarei presente lá na Sim, convenção. verdade. Mas assim, eu sei que antes disso ela Em conversa com os todas as vendedores, porque os viagens. vendedores eles estão conversando com os Isso, a gente clientes. tenta casar essas feiras ou essas viagens dela para fazer essa pesquisa de mercado junto com as maiores feiras que a gente participa no Aham, Brasil. E daí nessas feiras ela já reúne os representantes daquelas regiões que estão ali e já faz uma reunião e já vai para o mercado pesquisar que também. legal, que E legal. junto com as ideias que ela já trouxe de E fora, daí isso né? tudo é validado para alcançar mais sucesso. Validado. Isso aí feito os desenhado, a gente aprova primeiro em papel, depois em protótipo, e aí depois em custos, e aí vai, é uma escala, né? Que é o ano todo. Ela faz esse trabalho o ano todo. E já que a gente está falando de inovação, né, no desenvolvimento de cozinhas, ampliando para a indústria, se você pudesse fazer algum tipo de mudança ou inovação na indústria, o que você faria? Muitas. Ah, cita três, então. Oh, meu Deus, mas assim, é muito cedo para mim falar Aham, delas. É, entendi. é muito cedo. Mas algumas reestruturações ali. Algumas a gente já fez alguns investimentos que precisavam Sim, ser feitos em para maquinários. 2025 Para está chegando 2025 já está novidades. chegando novidades, com certeza. Mas é deixar uma empresa mais leve, uma empresa mais 4.1. Entendi. Mas isso vai um tempinho ainda. Assim, claro, Que planejamento é, calculado, né, é para diminuir cada calculada a vez mais os médio, riscos. te digo nem a médio, a longo prazo É, daí, porque os custos, os investimentos são maiores sim. também, né? Então, como a gente tinha muita coisa para organizar dentro de casa ainda, então é mais para frente. Mas eu tem que ter uma empresa mais tecnológica. Até mesmo pela dificuldade de mão de obra, né? Então, a gente precisa de ter uma empresa mais tecnológica. Essa é a É. minha maior vontade de inovar dentro da empresa. Mas já está acontecendo, né? Aos poucos já Aos está poucos está acontecendo. acontecendo, É. mas assim, como eu te disse, eu sou acelerada, né? É que muitas vezes nós, quando fazemos um plano de ação, eu falo isso para todos os meus clientes, nós iniciamos um projeto e nós fazemos um plano de ação. Às vezes tem 40, 50, eu tenho um cliente aqui da região que a gente tem 80 ações. Nós desenvolvemos 80 ações no mês de julho. E a nossa vontade é fazer assim, né? Estralar o dedo e tudo fica pronto, Lindo, tudo né? pronto, maravilhoso. E não é Não é, assim. não é. Existem Tem a oportunidades, maturação. oportunidades que fazem com que o nosso planejamento, ou um item desse planejamento, seja alcançado antes do prazo. Sim, Mas existem ameaças que podem fazer com que você fale, não, não vou fazer isso agora em dezembro, não, vou deixar isso para abril de muitas vezes 2025. E é natural. você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você vê que aconteceu uma outra situação que precisou fazer, que era mais urgência, às vezes uma Sim, correção. Então, que é muito melhor você trabalhar com preventivo do que com corretivo, mas acontece, não tem como. A gente sim. depende de pessoas, de máquinas, tudo. E aí acaba saindo dos trilhos que a gente não gostaria, né? Mas acontece. Às vezes tem que inverter uma ação que era para maio, você tem que fazer em janeiro, e de janeiro fica para junho. É Mas, natural. e tá tudo bem. Pois é. E como você valoriza os pontos fortes da sua equipe? Já que a gente já falou de SWOT, eu falei de oportunidade e ameaça. Sim, que faz Então vamos parte, lá, né? claro, vamos encaixar esses quebra-cabeças. É. Como é que você valoriza os pontos fortes?
A gente sempre dá na verdade né, sempre dou feedback para a equipe toda. Agora nesse mês de novembro e agora dezembro, a gente já começa eu começo assim, pelo menos eu procuro fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses dar um feedback, passar como que tá, o de positivo, os pontos de melhorias também que precisam, Você então já está assim respondendo. Eu ia perguntar dos pontos a melhorar, que eu não gosto de usar a fraseologia ponto fraco. Eu não, falo pontos a melhorar. pontos a melhorar, Então tu já claro. está Todo mundo respondendo, tem tudo no ponto fraco. futebol. Eu tenho, Claro, você todo tem, vamos mundo dizer tem assim, alguma coisa a então a gente melhorar. sempre mas basta a pessoa estar aberta e querer melhorar. É isso que então assim, mas como eu te disse, é uma direção muito participativa. Então a gente tem alguma dificuldade, eu vi que fez alguma coisa errada, eu sento do lado da pessoa, tipo assim, não exponho a pessoa, ajudo, ó, se você fizer da próxima vez dessa forma, é melhor. Eu aprendi desse jeito, Sim. entendeu? Então eu acho que é com isso. E sempre quando você vai conversar com uma pessoa, você começa pelos pontos fortes. Eu gosto de E utilizar. depois você fala os pontos de melhorias. Recentemente eu falei com os líderes da Nicioli e eu usei a técnica que eu li, que falava, em um dos livros que eu li esse ano, o feedback sanduíche. Você fala algo bom, O recheio, né? não, o pão é algo bom. Então, O recheio é o ponto a melhorar. E depois você finaliza com algo bom. Exemplo, estava conversando outro dia com uma pessoa que falou assim, que estava fazendo algo errado numa empresa, não vou falar qual a empresa nem quem é a pessoa, estava fazendo algo que não era legal. E eu dei uma dica, cara, para de fazer isso na empresa, não é nem, assim, é um ambiente que eu frequento, não é nem cliente meu, não faça isso que vão chamar a sua atenção. Você está fazendo algo que não está correto dentro deste ambiente. Ele estava comercializando algo num ambiente que ele não era comercial. Permitido. Aí ele, uma semana depois, Rodrigo, me chamaram para conversar e me fizeram sobre aquele assunto, mas eles me fizeram um monte de elogio. Primeiro, falaram que era um profissional muito bom, que eles gostavam muito de mim, mas que era para eu parar, o recheio, que era para eu parar de comercializar aqueles produtos aqui naquela empresa ou nessa empresa, porque eles não queriam me perder, ou seja, não queriam mandar embora. Acho que ele não entendeu o recado, pois 2 semanas depois ele foi desligado da empresa. Mas ele recebeu o feedback. E recebeu orientação minha e de outras pessoas. É que a pessoa não quis mudar. Basta querer, é o que eu tô te falando, mas né? o feedback foi perfeito. Perfeito. Foi perfeito. Pão, recheio, pão. É que eu brinquei do recheio porque o recheio sempre é mais gostoso. Não, mas, né? mas desse feedback o mais gostoso era o ponto a melhorar. A melhorar. Ô, Regi, como é que você equilibra a sua vida profissional e pessoal, considerando todo esse peso da sua profissão? Então, ou do seu cargo? Eu consigo separar muito bem. Em casa, meu marido também é do ramo, também da outra empresa, do moveleiro, mas assim, a gente conversa uma coisa ou outra, mas eu não levo a empresa para dentro de casa, não. Às vezes as meninas até me perguntam, mas o que você está falando? Não sei o que tem, porque a Camila está começando lá dentro, participa, a Amanda conhece muita gente, quer saber o que está acontecendo, mas não cabe, porque você contar a situação é uma coisa, você está vivendo, vivenciar aquilo e saber da forma que aconteceu é outra, e fofoca não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, assim, as coisas da empresa ficam na empresa, que nem as famílias misturam, eu consigo separar muito bem. Algumas pessoas não separam, entendeu? Mas assim, para mim lá é Regiane, diretora da empresa, o Rodrigo, né, consultor, a Cíndia, assistente comercial, e assim vai, né? Mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade. E eu consigo lidar bem. Pode falar. Eu não por causa de trabalho, cara. Meu pai já não consegue separar. Você nunca viu a sua mãe estressada em casa por causa do trabalho? 21 anos eu nunca vi. Uau. Meu pai eu já vi. Meu pai ele separa muito mesmo. Meu pai não consegue. Agora minha mãe não. Aí, ó, o Gilson tem que aprender com você. É verdade, o Gilson fala muitas vezes que eu não sou muito normal. Mas sabe, eu defendo muito isso. A minha primeira empresa, há 20 anos atrás, era eu e a Renata. E nós crescemos muito. Nós tivemos 28 colaboradores. Eu ia falar 3 dezenas, mas 28, quando a empresa entrou em declínio. E muitos colaboradores não sabiam que nós éramos casados. Eu brinco que a gente podia dormir de bunda um para o outro no domingo. Na segunda-feira acordava, nós tínhamos 2 carros, mas sempre usávamos um só. Íamos para a empresa, nós não conversávamos. Abríamos a porta da empresa, conversávamos naturalmente. Sim, como isso se é nada tivesse acontecido. 6 horas, fechou a porta da empresa, parava de conversar. Afinal de contas, não fez as pazes. Era desse jeito. Era em casa, o problema era em casa, não era na empresa. O colaborador não tem culpa. Assim, eu separo muito bem. Isso acho que é meu.
Já fiz coach também muitos Aham. anos, assim, mas isso acho que é muito meu também. Eu consigo separar Você bem, Rô. considera isso um equilíbrio emocional? Considero. E existe A algum, maturidade, junta tudo, né? existe algum hobby que te facilita alcançar esse equilíbrio emocional? Fazer comida. Ah, é? Tomar. E qual a cozinha da sua casa? Não. É uma futura. Muito bom. Mas eu gosto bastante de fazer comida com uma cervejinha do lado. Que Não abro legal. mão da minha, eu falo que é o meu Rivotril, eu brinco, Isso sabe? gera o equilíbrio. É um equilíbrio. Ah, que bom. Mas eu gosto. Eu não me acho uma pessoa estressada, não. Não me vejo uma pessoa estressada. Mas você também tá treinando faz um tempo, né? Tá conseguindo ir na academia? Às vezes. Tem que manter, né? O equilíbrio, né? Ai, gente, meu personal A falha. disciplina. Ah, Nossa, num resort, indo pra academia, em casa você não vai. que legal. Legal, Na né? próxima a gente vai colocar uma cadeira aqui para Vai. sua filha. É verdade. É isso aí. E pensando na sua filha, pensando no Isaac, que estão aqui Uhum. escutando, assistindo a nossa conversa, que tipo de conselho você daria para jovens empreendedores como eles? Para jovens empreendedores. Ou para outros que também estarão nos ouvindo? É para sempre buscar os seus desejos, né? Nunca desistir. Acho que é o principal. Se você tem um desejo, um foco, e lutar por aquilo. E nunca pisar em ninguém, menosprezar ninguém. Se você muitas vezes tem um serviço para fazer que você acha que é uma coisa muito simples, não é. É um aprendizado. Às vezes é um degrau que você tem que subir para chegar na onde você precisa, e daí você vai ter que lembrar daquilo. Hoje a gente vê que né, dentro da empresa mesmo, por mim, pela minha irmã, pela minha prima, por todos os departamentos que a gente passou, é muito gratificante ter a Sim. oportunidade de ter passado por tudo aquilo. Que eu acho que eu É. não seria quem eu sou hoje se eu tivesse começado onde eu tô. Na verdade, eu não seria nada, seria arrogante, acharia que sabia das coisas, não sabia. Hoje eu sei porque eu já fiz, e sei quão difícil é. Não tem serviço mais fácil, mais difícil. Existem profissões diferentes, Sim. mas dentro daquilo que você escolhe, faça bem feito. Se você tem um desejo de crescer, busque, faça mérito por isso, seja honesto, honesto com a gente mesmo, em primeiro lugar. E passo a passo, né? E passo a Nós passo. estávamos falando do curso de datilografia, né? A gente Sim. brincou e tal. Computação, fiz o Word, Excel, fiz de tudo. E assim, no começo a gente vai fazendo as coisas mais básicas para aprender, né? Sim. O Isaac vai começar agora um estágio numa empresa de investimentos, parceiro nosso, inclusive. E eu ainda falei, se tiver, ele vai atender um telefone, vai atender um cliente, vai levar café para o cliente. Sim. Se tiver que passar o dia numa Se tiver máquina que limpar a tirando mesa, xerox, pode vai limpar a mesa, que não é vergonha, porque viu, Isaac? é começo de carreira, é É. aprender. Eu lembro que eu ficava preenchendo planilha à mão, de contabilidade, Sim. igual a gente falou. É um aprendizado. É um aprendizado. O que aquilo favoreceu o Rodrigo? Favoreceu a disciplina, o horário de Sim. trabalho, cumprir as metas, Isso é uma etapas, coisa que a gente sempre teve que seguir né? muito mesmo, realmente. Então, Até lá atrás eu não entendia o porquê sim, de por tudo mais isso. que a tarefa- Hoje eu entendo, por né? mais que a tarefa seja extremamente simples, ela é Sim. importante para a formação do profissional, né? É extremamente importante. A gente nunca pode deixar de subir os degraus um por um mesmo, né? Sim. Assim, caminhando. Que legal. Quase encerrando a nossa conversa, tenho algumas perguntas. Se você pudesse voltar no tempo e falar com aquela Regiane de 7, ou 9, ou 18 anos que teve seu primeiro registro na CLT, ou aquela que começou limpando pó de serra na indústria, que tipo de conselho você daria para elas? Já criei 4 Regianes, você e mais 3. Que tipo de conselho você daria para elas? Para ela acreditar realmente nela e buscar, fazer da melhor forma possível e ter paciência, né? Que muitas vezes eu não tinha muita paciência. Eu queria, né? Mais, mas tudo tem um tempo. Muitas vezes a gente. Muita imaturidade também. Você não sabe esperar o tempo, Sim. né? Então, e acreditar que vai dar certo. Porque quando a gente acredita, já é mais da metade do caminho. Eu concordo. Se você acredita que vai dar errado, Vai dar errado. Vai dar errado, com certeza. Com certeza. Nós falamos bastante do seu pai, um pouco da sua mãe. Eu sei que eles deixaram todo um legado Muitos. em relação à empresa. Uhum. Eu gostaria de concluir perguntando para você assim, que tipo de contribuição e legado da Regiane na Nicioli você gostaria que fosse lembrada no futuro? Ai, meu Deus, é difícil, né? Mas que eu fosse lembrada com muito carinho,
uma pessoa que somou na vida de quem passou para trabalhando comigo, na parte de honestidade, de, como eu já disse, de alegria, de ensinamentos, que eu fui uma pessoa que contribuí para a vida de cada um na vida profissional e pessoal. Que eu não passei por ser só uma chefe, uma diretora. Perfeito. Todos sabemos da sua história de sucesso. Regia, eu quero te agradecer Eu que por ter agradeço participado por dessa poder conversa tão estar aqui nesse agradável. momento, né? Um momento especial. Sim, É um momento muito. especial. Feliz 2025 para você. Nós Obrigada, Rô. estamos iniciando o Para ano, você, né? para Renata, para o Isaac também, Tenho tá? certeza que será um ano de muitas vitórias para a Nicioli e eu quero estar lá de perto para comemorar com vocês e Amém. batendo palma para a Juntos, empresa. né? Tá Vamos bom? crescendo. Obrigado. Obrigado, tá? E eu gostaria de agradecer alguns dos nossos parceiros, meus amigos que acreditam nos meus projetos. Eu quero agradecer ao Pesente, eu quero agradecer a Nicioli, a Unifique Invest, a Pós-Univel, a Tiquititos, Balões Joy e a Manoscaps de Apucarana. Obrigado por acreditarem nos meus projetos, nas minhas ideias e estarem sempre comigo. Até logo, pessoal!